Olá, meus amores, trago uma mensagem especial para você. A mensagem de hoje está no nosso nono dia, o nono dia do nosso desafio Uma Vida com Propósito. E vamos ver o que a palavra nos trará hoje? E ela começa dizendo o seguinte: o que faz Deus sorrir? O que faz Deus se alegrar com as minhas atitudes? O que faz Deus se alegrar com as suas atitudes? Que o Senhor sorria para ti. Está em Números 6, 25. E a palavra ainda nos diz no Salmo 119, no verso 135. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. E uma vez que agradar a Deus é o primeiro propósito de sua vida, sua mais importante tarefa é descobrir como posso fazer isso. E a Bíblia diz: compreenda o que é agradar a Cristo e então o faça. Felizmente, a Bíblia nos dá um exemplo claro de uma vida que agrada a Deus. E quem é esse exemplo na Bíblia, ao qual nós temos que nos espelhar para seguirmos? Esse exemplo claro está lá em Noé, na vida e no exemplo que Noé nos deixou, do que ele fez para agradar a Deus e para fazer Deus sorrir, né, ao atender ao chamado de Deus. Na época de Noé, todo o mundo estava moralmente arruinado. Não é diferente da época da qual nós estamos vendo hoje. Todos viviam para o próprio prazer, e não para o prazer de Deus. Deus não conseguiu achar ninguém sobre a terra interessado em agradá-lo. Então lamentou e se arrependeu de ter feito o homem, de ter feito a humanidade. Deus ficou tão indignado com a raça humana que pensou em destruí-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. E este homem foi quem? Noé. Mas Noé dava alegrias ao Senhor. E Deus lhe disse: esse sujeito me agrada. Ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Porque Noé agradou a Deus, você e eu estamos vivos. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. E que aqui eu quero destacar para trazer como exemplo de vida, né? Para que nós possamos também aprender a fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que, durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus ininterruptamente e desfrutava de um íntimo relacionamento com Ele. E eis o que Deus mais quer de você. O que Deus requer de todos nós? Um relacionamento. Essa é a mais espantosa verdade do universo, que o nosso Criador nos queira como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. E ele diz: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam e tenham intimidade e um pleno relacionamento comigo e com meu filho. Você que consegue sentir nesse desejo de Deus a paixão que ele tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use o seu tempo para ficar ao lado dele. Ele é o motivo pelo qual devemos aprender a amar a Deus e ser amados por ele. Deveria ser o maior objetivo de sua vida. Nada se compara em importância igual a esse valor. Jesus o chamou de o maior mandamento. E ele disse: ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento que Jesus nos deixou. A segunda forma de fazer Deus sorrir é quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado em Deus, mesmo quando isso não havia sentido nenhum. E a Bíblia diz: pela fé, Noé construiu uma embarcação em terra seca. Ele foi alertado a respeito de algo que não podia ver e agiu com base no que lhe fora dito. Ele obedeceu. Por conseguinte, Noé se tornou amigo íntimo de Deus. Mesmo sem ter noção da ordenança do Senhor, do como seria, né, a construção daquele barco, da arca, Noé não temeu. Ele simplesmente obedeceu à ordenança do Pai. Imagine então essa cena. Deus chega para Noé e diz: estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas, Noé, quando olho para você, começo a sorrir, porque eu vejo
que você pode ser a chave da mudança da qual eu preciso fazer. Estou satisfeito com a sua vida. Então vou inundar o mundo e começar tudo de novo. Mas eu preciso de você, Noé, porque eu preciso da sua família. Quero que você construa um barco gigantesco, o qual salvará você, toda a sua família e os animais aos quais eu lhe ordenar para permitir que entrem na arca. Havia então 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. E o primeiro deles, trazendo para nós, é o que geralmente acontece. Mas o primeiro problema, que Noé poderia ter colocado como impedimento, Noé jamais tinha visto chuva. Pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Hoje nós reclamamos se a chuva não vem, nós reclamamos se a chuva está demais. Naquela época nem chuva não havia. O segundo impedimento, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano, e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? E o terceiro e possível impedimento, havia o problema de reunir todos os animais que Deus ordenara que deveriam entrar na arca, e depois tomar conta deles e alimentá-los. Mas diante disso tudo, Noé simplesmente não reclamou e nem deu desculpas. Confiou em Deus completamente e fez Deus sorrir com a sua atitude de dizer: sim, eis-me aqui, Senhor. Confiar em Deus completamente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Você espera que Ele cumpra suas promessas. Ajude-o com seus problemas e faça o impossível quando necessário. E a Bíblia nos diz: o que agrada a Deus são pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Noé levou 120 anos, gente, para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores. Sem nenhum sinal de chuva, anos após anos, ele era implacavelmente criticado como um louco. Ele era julgado e criticado como um louco que pensa ouvir simplesmente a voz de Deus. Imagino que os filhos de Noé deveriam ter frequentemente ficar constrangidos com o barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. E quais são as suas batalhas de anos que você ainda não venceu? Quantos desânimos você tem encontrado pelo meio do caminho porque não tem visto as suas batalhas sendo vencidas? Em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus completamente para realizá-las? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque fé é crer no impossível e no invisível, sabendo que é possível. O terceiro fator de fazer Deus sorrir é quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de uma inundação exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha que ser feito exatamente segundo as orientações de Deus, milimetricamente. Cada compartimento, cada reservatório, cada setor, para abrigar exatamente cada tipo de animal, em seu determinado lugar, assim como Deus tinha ordenado. E Deus não disse: construa qualquer barco velho que lhe agrade, Noé. Deus simplesmente passou todas as instruções, as medidas exatas e como deveria ser esse barco. Deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, quanto à forma, quanto aos materiais a serem utilizados na arca, bem como a respeito das quantidades e diferentes espécies de animais a ser trazidos a bordo. E a Bíblia nos conta sobre a reação de Noé. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenara. Repare que Noé obedeceu completamente. Nenhuma instrução foi deixada de lado. E exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. O que isso nos mostra e o que isso nos revela? Essa obediência e esse seguir, os comandos e as ordenanças e as instruções de que Deus haviam determinado para que Noé estivesse seguindo. Isso nos implica e nos demonstra devoção. E o que é devoção? Não é admirar que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria alguma dúvida, objeções e restrições? Noé simplesmente não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. E isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe pedir, sem duvidar, nem tampouco hesitar. Você não embroma e diz: vou orar a este respeito. Você faz sem demora, sem temer, sem questionar.
Todo pai sabe que obediência atrasa. Quando a obediência chega atrasada, é na verdade implicações. Por quê? Porque a obediência atrasada gera desobediência. Deus não lhe deve explicação ou motivo para tudo que ele lhe manda fazer. Ao compreender isso, você terá compreensão que pode sim esperar, mas a obediência não. Obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões bíblicas. Na verdade, você jamais compreenderá algumas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens a que obedecemos. Fazemos umas listas das ordens de que gostamos e lhes obedecemos, enquanto deixamos de lado o que acreditamos ser absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Exemplos: vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. Todavia, obedecer parcialmente é simplesmente desobedecer. A obediência é incondicional, é com entusiasmo, e a Bíblia nos diz: obedeçam a ele de coração alegre. Essa foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas, então eu te obedecerei até o fim da minha vida. E Tiago, ainda falando aos cristãos, disse: nós agradamos a Deus pelo que fazemos, e não somente pelo que cremos. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça, e não por esforço pelo que você faz. Mas, como filhos de Deus, você pode agradar ao seu Pai Celestial por meio, sim, da obediência, fazendo o que Ele lhe pede. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente o ama. E Jesus nos diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. O quarto fator que faz com que os nossos atos deixem Deus sorrir é quando o louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém, não é? Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele a nossa adoração e a nossa gratidão. A vida de Noé agradou a Deus porque ele viveu com um coração cheio de louvor e ações de graças. E a primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar a sua gratidão a Deus, lhe oferecendo um sacrifício. E a Bíblia diz como foi esse sacrifício. Depois que Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre este altar. Hoje nós não precisamos mais fazer este sacrifício porque o sacrifício de Jesus já foi o suficiente. E nós não precisamos mais oferecer os animais como Noé fez. Em vez disso, foi-nos dito que ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor. E como podemos oferecer a Deus um sacrifício de louvor quando tudo parece desmoronar? Um sacrifício de louvor é um sacrifício de gratidão, sabendo que Ele é Deus, é Ele quem está no controle. Nós louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que Ele tem feito. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. E Davi disse: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graças. E isso sim agradará ao Senhor. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ações de graças a Deus. Quando trazemos gozo ao coração de Deus, o nosso próprio coração se enche de alegria. É, por exemplo, a gente lembrar de uma bela refeição preparada, né? Pela mamãe, para quem não tem mais uma mamãe em vida. Mas é como trazer à memória aquela bela refeição preparada ali com tanto amor, com tanto zelo. Ela faz isso com tanto fervor, com tanta alegria, com tanto louvor. E o prazer dela é ver a sua prole sentado envolto à mesa, degustando aquilo que ela preparou com tanto amor. E em contrapartida, o que você faz ao se deleitar, ao se deliciar, né? Com as iguarias que a mamãe ali ou que a vovó preparou com tanto carinho, você agradece. É uma troca, né? A quinta forma de fazer com que Deus sorria com os nossos atos está quando nós somos capazes de usar as nossas habilidades.
Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as outras coisas. E Deus disse: é tempo de seguir com sua vida. Faça as coisas que foram determinadas com que os humanos fizessem. Faça amor com sua esposa, tenham filhos, constituam famílias, plantem e comam as suas próprias refeições. Sejam humanos. Foi para isso que eu os fiz. Você deve ter a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais, tais como, por exemplo, lendo a Bíblia, assistindo aos cultos na igreja, orando ou divulgando a sua fé, louvando ao Senhor. E você deve pensar que Deus é indiferente às outras coisas de sua vida. Na verdade, não. Porque a ordem dele já foi descrita acima. Na verdade, Deus gosta de atentar para cada detalhe de sua vida. Esteja você trabalhando, esteja você brincando, esteja você descansando, esteja no aconchego do seu lar, esteja você com a sua família, esteja você com o seu esposo, com a sua esposa. Deus se agrada que você esteja bem em cada função, em cada área de sua vida. E Ele não perde um único movimento que você faça. E a Bíblia nos diz: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe na vida deles. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem ser feitas sim para agradar a Deus. Se você as fizer como uma atitude de louvor, você pode simplesmente estar lavando os pratos e louvando a Deus por ter os pratos para lavar. Você pode estar consertando uma máquina e ser grato, porque foi um cliente quem trouxe para você consertá-la. Você pode estar vendendo um produto e sendo grato que você tem ele para vender e trocar. A moeda de troca, né? Você dá o produto e receberá o dinheiro para isso. E você pode estar fazendo um programa de computador e ali sim estar agradecendo, louvando a Deus pelo dom da sabedoria que Ele deu para executar esse programa. Você pode estar cultivando uma lavoura e louvando a Deus porque ela frutificará. Ou você pode simplesmente estar criando a sua família, educando os seus filhos e simplesmente glorificando a Deus pelo presente que Ele lhe deu, do propósito de uma família. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo, enquanto você utiliza os seus dons, talentos e habilidades que Ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta para o seu deleite. Ele fez com que alguns atléticos e Ele fez também com que os outros fossem simplesmente intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, em matemática, em música ou em milhares de outras habilidades, e todos podem fazer e trazer um sorriso ao rosto de Deus, quando você faz cada função dessas para louvor a Deus. E a Bíblia nos diz: Ele formou a cada um, e agora observa tudo o que nós estamos fazendo e da forma com qual nós estamos fazendo. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo as suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só o agrada sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte de si mesmo, está desprezando e sobre a soberania e a sabedoria que Deus usou ao criá-la. E Deus disse: você não tem o direito de argumentar com o seu Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um oleiro. O barro não questiona: por que você me fez desse jeito? Você simplesmente acata. Aqui eu quero deixar um exemplo de um filme, A Carruagem de Fogo, que retrata o corredor olímpico Eric Liddell, e ele diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz, e quando corro, sinto que agrado a Deus. Mais tarde ele diz: desistir de correr seria desprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas habilidades para o prazer de Deus. Deus também tem prazer em ver você desfrutar da própria criação. Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores, e nervos sob a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele.
Na verdade, a Bíblia diz que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer próprio, usando-o propriamente para agradar a Deus. Deus tem prazer até mesmo em observar o seu sono. Imagine neste exato momento que você está velando o sono do seu filho. E mesmo que por dados momentos, por algumas tribulações do dia a dia, o dia não tenha sido aqueles dos quais o seu filho tenha demonstrado obediência, a rebeldia possa ter imperado, os conflitos podem ter se ressaltado, mas mesmo assim, quando você vê ali aquele serzinho que é metade de você, quando você começa a observar o pulsar do seu coraçãozinho ali no peito, batendo a respiração, quando ele se sente que ele está tranquilo, seguro no seu lar, que o seu papai, que a sua mamãe estão ali, que nada irá lhe faltar, que nada irá lhe acontecer. Então, nesse exato momento, você sim sente que ali você é o responsável por aquela vida. Assim é Deus. Deus vela por nossos sonhos. Deus não dorme. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos, ou mesmo maduros para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios de seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza a cada estágio do seu desenvolvimento espiritual. Durante o crescimento, você pode, talvez, por algumas vezes, tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Possam ter falado palavras duras, palavras que te magoaram e te geraram feridas, que mesmo hoje na vida adulta você carrega isso com você. Mas, por favor, não suponha que Deus se sinta assim a seu respeito. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar, porque a própria Bíblia nos diz: pois ele sabe do que somos formados. Lembre-se de que somos pó. Ao pó voltaremos. O que Deus leva em consideração é a atitude do seu coração, é a intenção do seu coração, é a veracidade dele. Agradar a ele é seu mais intenso desejo? Este foi o objetivo da vida de Paulo. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Quando você vive sobre a luz da eternidade, seu enfoque muda. De quanto prazer posso ter em minha vida? Para quanto prazer Deus pode ter em minha vida? Eu vou repetir para que se torne entendível. Quando você vive sobre a luz da eternidade, o seu enfoque muda. Você muda de quanto prazer posso ter em minha vida para quanto prazer Deus pode ter em minha vida, porque sim, Deus se agrada. Deus procura pessoas como Noé, no século 21, pessoas dispostas a viver para o prazer de Deus. E a Bíblia nos diz: lá no céu o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda os seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele e intimidade. Você tomará providências para que o ato de ser agradável a Deus se torne o objetivo da sua vida? Não há nada que Deus não faça pela pessoa totalmente concentrada neste objetivo. E aqui a palavra final, tema para reflexão. Deus tem sorrido com as suas atitudes? Você tem alegrado a Deus com os seus atos? Porque o tema dessa palavra nos diz que Deus sorri quando você confia nele. O versículo para memorizar: o Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Salmo 147:11. E uma pergunta para meditar: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas de minha vida eu preciso confiar mais nele? O que eu estou fazendo, o que eu preciso parar de fazer? Porque está me prejudicando e desagradando a Deus? É na essência das coisas que descobrimos a sua real finalidade. Somos em essência Deus, somos em essência amor. E só viveremos essa essência se soubermos quem somos e estando conectados com o Pai. Deus abençoe o seu dia. Um ótimo e abençoado dia para você e para toda a sua família. Pense e reflita: o que eu preciso fazer hoje para deixar Deus sorrindo? Porque se eu faço Deus sorrir, eu também estarei me edificando. Não é troca, mas é fazer aquilo que agrada, por obediência. Pense nisso, reflita.
Um grande beijo e até breve.